Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional, tá? Consagrar, separar um pouco, separar toda a nossa vida para Deus. Consagrar os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nossa boca, nossas palavras. Colocar no altar do Senhor o nosso coração é a nossa vida como oferta viva e agradável. Entregar na mão daquele que tem tanto querer quanto realizar. É Deus que tem o querer e é Ele que realiza nas nossas vidas, segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Estamos começando mais uma semana. Eu gosto de começar a semana agradecendo, começar os dias, o mês, o ano, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter acordado, pelo privilégio de poder estar lendo a palavra de Deus, né, e levando essa palavra até você. E eu queria compartilhar com você hoje um salmo que eu gosto muito. Salmo 84, tá? Mas hoje eu queria compartilhar a partir do versículo 10, que vai dizer: é melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus, do que morar na casa dos maus. O Senhor Deus é a nossa luz, é o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. O Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Nossa, olha, gente, que inspiração que o salmista teve aqui, né? De falar que mais vale passar um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outros lugares. E aí o Espírito Santo trouxe à minha mente todas as vezes que eu estava em tantos lugares e eu poderia estar na casa de Deus, adorando a Deus, servindo, cumprindo o chamado, o propósito de Deus na minha vida. Você também tem um chamado, você também tem um propósito e Deus quer cumprir, mas para isso você tem que permitir que Ele trabalhe na sua vida para que você cumpra. Deixe de viver para si e viva para Cristo, cumprindo o seu chamado, o seu propósito, fazendo a tua vontade. Tem um salmo que diz: Senhor, ajuda-me a fazer a tua vontade. Quando fala isso, o salmista se põe à disposição do Senhor para que o Senhor lhe guie, ele direcione para cumprir o chamado de Deus, né? Negando a nós mesmos e cumprindo e fazendo a vontade daquele que nos chamou. E aí fala que é melhor, está aí, é melhor mesmo, tá, gente? Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar, porque na casa do Senhor nós temos comida, nós temos bebida, nós temos cama para dormir, nós temos segurança, conforto, proteção e o melhor de tudo, a presença de Deus ali, porque a casa é dele. Quando a gente está na casa dele, nós sentimos a presença do dono da casa ali. E fala: o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Outra, pai, eu gosto muito de falar das certezas que a Bíblia nos dá, né? Principalmente em relação às pessoas que acham, né, que agem com bondade e procuram andar no caminho da honestidade, né, que tem um bom caráter, né? Às vezes a gente erra em algumas coisas, tá, gente? Igual eu já falei, a gente é da nossa natureza, mas a gente tem que estar sempre procurando andar no caminho certo, né? E o Senhor vai nos honrando, Ele vai nos sustentando, e Ele vai nos abençoando. Às vezes não nos honra da maneira que a gente acha que tem que ser, porque quem nos dá as bênçãos é Deus. Deus sabe o que é melhor pra gente. Um pai sabe o que é bom para o filho. Um pai sabe, tá? O que é bom. Uma porque já tem experiência, já sabe como as coisas funcionam, né? Eu aprendi isso ao longo da minha vida, quando eu lembro de todos os conselhos que meu pai me dava, né? Eu achava que eu sabia das coisas, eu achava que eu entenderia as coisas. Eu quis pagar para ver muitas coisas e acabei quebrando a cara, né? Que eu achava que meu pai não sabia de nada, né? Mas um pai, ele sabe sim o que é melhor para o filho, do que um filho precisa. De fato, por isso é muito importante a gente, quando tem a oportunidade de ouvir o conselho de um pai, de uma mãe, né? Na hora, quando a gente é muito jovem, a gente não consegue entender isso, tá? É difícil, mas se você
for jovem, for um adolescente, né? Pré-adolescente aí, peça a Deus, ore a Deus, peça a Deus para te dar sabedoria. Porque o filho sábio, lá em Provérbios 10, vai dizer que o filho sábio, ele traz alegria para o seu pai. Entendeu? Então peça a Deus para te dar sabedoria, para que você ouça o conselho dos seus pais. Eu tenho pedido a Deus e feito isso nas minhas orações. Senhor, me ajude a ouvir e a praticar os conselhos que os meus pais me dão, porque eles têm experiência, são guiados, direcionados por Deus também. E um pai sempre quer o melhor para um filho. Nunca vai querer ver um filho fazendo coisas que vão prejudicar a eles, né? Prejudicar o próprio filho. Então, os pais são sempre ali para orientar. E aqui fala que o Senhor, ele honra os que fazem o certo, tá? Então, se você acha que só quem prospera é um homem mau, é o desonesto, é o fraudador, é aquele que anda na ilegalidade, aquele que mente, que rouba, que trai, entendeu? Que faz todas essas coisas, não se preocupe quanto a isso. Aqui o salmista nos dá uma garantia. E ele diz que o Senhor, ele honra aqueles que fazem as coisas certas. Deus vai te honrar no tempo certo. Deus está te preparando. Deus tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim, né? E Ele garante o nosso sustento, garante a nossa saúde, garante a nossa proteção. E Ele honra. Eu gostei muito desse versículo. Ele honra aqueles que fazem o certo. Ele lhes dá tudo de bom. Deus nos dá sempre o melhor, Ele sempre tem o melhor para nós, mas para isso nós temos que entregar a nossa vida, temos que confiar no nosso Deus e exaltar e servir a este Deus. A palavra diz, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, seja a alegria do Senhor. E para você se agradar, para o Senhor se agradar de você, você tem que cumprir a vontade dele, sabe por quê? Porque nós somos servos e a função do servo é servir, né? E quando fala de servidão, fala de deixar os seus desejos, de deixar as suas vontades, as suas prioridades e priorizar o outro. Isso é servir, é estar disposto a atender às necessidades do outro. É isso. Servidão é isso. E nós estamos aí para servir a Cristo, não a homens, tá? Não sirva a homens não, tá, gente? Nem sigam aos homens não. Siga a Cristo e sirva a Cristo. E aí ele vai terminar dizendo, ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Eu só tive alegria a partir do momento que eu confiei neste Deus, o Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu confio em Ti. O que eu tiver que ganhar, eu vou ganhar. O que eu tiver que perder, eu vou perder, né? Ou quem tiver que entrar na minha vida vai entrar. Quem tiver que sair, vai sair. Mas teve um momento que eu falei, agora eu confio em Ti. E ali eu encontrei aquela paz, que eu gosto sempre de falar aqui, a paz, que excede todo entendimento, né? Todo entendimento. E encontrei a felicidade, né? Andei por um período muito triste, desiludido, sem esperança, sem expectativa de um futuro, né? E agora olha como é que eu gravo os meus vídeos. Sempre com um sorriso no rosto. A palavra vai dizer, mudaste meu pranto em festa. E em lugar da tristeza, Tu, Senhor, Tu, Jesus, me deste dupla alegria. Não deu uma alegria só não. Dupla, ou seja, aquela alegria que você tinha que o mundo tirou, Jesus te devolveu ela em dobro. Deus fez isso comigo, tá, gente? Mudou meu pranto em festa, os dias de choro, as noites de angústia, de sofrimento, de opressão. Ele tirou tudo, Ele mudou o meu pranto em festa. Eu vivo dias de festa, dias de alegria, de exaltação ao nosso Deus, festejando a este Deus que me libertou, que me salvou, que me curou, que mudou, transformou a minha vida. E esse Deus tem que ser louvado, tem que ser exaltado, tem que ser adorado. Como são felizes aqueles que confiam em Ti. E hoje é mais um desses dias que eu quero falar nas minhas orações. Senhor, eu confio em Ti, porque Tu não me decepcionas, ó Deus. Confio totalmente. Confio a minha vida, o meu trabalho, a minha família, a minha casa, as minhas finanças, tudo que há em mim, Senhor. Eu entrego em confiança a Ti. Eu te dou como garantia. Deixa aí, né, eu penhoro nas Tuas mãos, né, para que o Senhor cuide, porque o Senhor vai cuidar de mim.
né? Faça essa oração, fique com Deus, que Deus te dê uma semana abençoada, um mês abençoado, e que você seja feliz, próspero, curado, libertado, que Deus te abençoe.